No vídeo de hoje eu vou falar sobre o livre-arbítrio. Eu vou desmantelar esse conceito falacioso teológico, que na verdade não existe coisa nenhuma. E muitos crentes acreditam que existe esse livre-arbítrio. Eu não sou teólogo formado, não sou especialista no assunto, mas eu tenho a minha própria opinião. E eu quero compartilhar com você a minha opinião sobre o que eu penso a respeito desse assunto. E nesse momento, se você quiser saber qual é a minha opinião sobre o livre-arbítrio, o que eu penso, o que é que eu vou falar aqui, permaneça. Aproveita, se inscreva se não for inscrito, deixa o like, comente e compartilhe. Tá bom? Então, vamos para o assunto. Pois bem, o livre-arbítrio, amigos, de uma forma assim, para minha bisavó entender, eu vou explicar de forma mais fácil, é a liberdade de escolha. E essa liberdade, ela me dá o direito de eu fazer da minha vida aquilo que eu bem quiser, certo? Você concorda? É o que eu penso. Eu penso sobre o livre-arbítrio, eu penso assim, que é a minha liberdade, é a minha escolha, é aquilo que eu quero fazer ou que eu não quero fazer. É a minha vontade, pronto. É a vontade do ser humano. Então, se Deus deu a vontade para todo ser humano, se cada ser humano tem a liberdade de usar a sua vontade, a sua escolha para aquilo que ele bem quiser, então pouco interessa se ele vai usar para o bem ou para o mal. Exatamente. Então, o livre-arbítrio é o direito de escolha. Eu posso ir e vir a hora que eu quiser, sem nenhum constrangimento, sem nenhuma restrição, sem nenhuma ameaça, sem nenhuma condenação. Se alguém impõe alguma regra, alguma condenação a essa minha liberdade de ir e vir, a minha vontade, ao exercício da minha vontade, então isso não é livre-arbítrio. Não é livre-arbítrio. E segundo a Bíblia, esse livre-arbítrio, ele é reprovado, ele não existe. Eu separei 2 personagens da Bíblia para a gente olhar um pouquinho da história deles, que vai nos mostrar que realmente o livre-arbítrio não existe. Como você crê, você que é um evangélico, você que é uma pessoa muito crente, que acredita em tudo, eu vou provar para você que o livre-arbítrio não existe. É uma tremenda falácia. É um argumento teológico muito fraco, muito fraco. Quer ver? Veja bem. Eu separei um trecho da história de Jesus. Diz que Jesus, logo que ele estava para ser levado para os tribunais, ele foi orar com os seus discípulos. Ele orou insistentemente durante toda aquela madrugada. Isso é o que conta o texto da Bíblia. Não garante que é real isso. Isso não garante que é verdadeiro, que tem respaldos arqueológicos, históricos, nada disso. Mas a Bíblia está dizendo assim. Então vamos trabalhar com esse conceito. Então diz que Jesus chamou os discípulos, 12 discípulos, e foi para o Getsêmani, para o Jardim das Oliveiras, e ele lá se afastou um pouquinho, separando com ele 3 discípulos, os mais chegados, e ele se estendeu durante aquela madrugada a orar bastante a Deus. E o que foi que ele pediu para Deus, o Pai, nessa oração? Ele orou 3 vezes ao Pai, 3 vezes. Ele pediu exatamente o que diz o texto: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, se não for, olha o que ele diz aqui, ele diz: meu Pai, se não é possível passar de mim esse cálice, sem que eu beba, então que seja feita a tua vontade.
Tem várias maneiras, né, de como expressar isso aí, né? Ele pediu para o pai livrar ele daquele momento tão trágico, tão terrível que ele iria passar, né, dentro da narrativa bíblica. Então, e o que diz o texto? Teve resposta para a sua oração? Não. A vontade dele, a vontade de Jesus, era não passar por aquele momento. A vontade dele. Mas a vontade dele foi respeitada? Não. Não, a vontade dele não foi respeitada, né? E sendo que alguns textos dizem que ele veio para isso. Ele veio para isso. Então, se ele veio para isso, para sofrer, para passar por todo o martírio que ele passou, então ele não teve livre-arbítrio. Ele não teve direitos de escolhas. Ele não pôde casar, ele não pôde fazer sexo, ele não pôde gerar filhos, ele não pôde fazer nada dessas coisas. Então, como pode você dizer que Deus deu livre-arbítrio para todo ser humano? E ele não era ser humano? Pois bem, então ele não teve livre-arbítrio. Ele orou pedindo para Deus retirar a proposta pesada de julgamento sobre ele. Mas não teve resposta. Não teve resposta. E acabou que ele foi entregue, ele foi preso, entregue aos tribunais, julgado e condenado, crucificado e morto. Entende? A sua vontade não foi atendida. A sua vontade não foi atendida. Então, o livre-arbítrio, para mim, é uma desculpa para inocentar criminosos. A parte que mais cai bem para o livre-arbítrio é para inocentar os criminosos. É uma desculpa que normalmente as pessoas usam para inocentar pessoas que cometem atos de barbaridades, atos criminosos. Por exemplo, uma pessoa que abusa de um vulnerável e depois ele tira a vida desse vulnerável, você já entendeu o que eu quis dizer? Aí, na hora em que a gente vai questionar, aí o crente diz, não, mas Deus, é porque Deus deu livre-arbítrio para a pessoa, tá? O criminoso exerceu o seu livre-arbítrio, ele decidiu o que queria fazer, não é? Mas a criança, ela escolheu? Ela pediu para morrer assim, de uma forma bárbara, cruel, com requintes de crueldade? Foi isso? Ela escolheu isso para a vida dela? Claro que não. Então, se o livre-arbítrio foi dado para todas as pessoas, então, aonde está a proteção da criança? Cadê a justiça de Deus? Por que só o criminoso que teve a sua infância protegida, assegurada, ele teve todos os cuidados e tudo, até chegar àquele ponto? E a criança que foi a vítima não teve os mesmos direitos. Então não tem livre-arbítrio. Quando a pessoa não pode escolher, significa que não tem livre-arbítrio. O livre-arbítrio é uma lei que o próprio Deus inflige. Como nós vimos na história de Jesus, Jesus não queria passar pelo sofrimento, pelo julgamento, pela condenação. Ele não queria. Mas ele não teve outra opção, ele não teve outra saída, outra alternativa. Ele diz, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Porém, contudo, todavia, se não podes passar de mim esse cálice, então que seja feita a tua vontade. Então a vontade de Deus, ela é soberana, ela é imposta sobre a vida da pessoa, sem que as pessoas tenham o direito de escolher entre o querer e o não querer, entre o fazer e o não fazer. Então isso não é livre-arbítrio.
A mesma coisa é para o crente que usa aquele texto da Bíblia, as palavras de Paulo que diz: agora não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Porque o viver é Cristo, e o se lascar, o sofrer, se arrebentar, se esborrachar, o morrer é lucro. Olha, veja aí, que contradição, né? O crente pega esse texto da Bíblia e aplica para a sua vida e diz: agora não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Porque o viver para mim é Cristo, quer dizer, ele vai ficar sujeito, ele vai se subjugar, ele vai renunciar todas as suas vontades para se submeter a esse tal Cristo, que ele nem mesmo conhece, que nunca viu, que nunca falou, que nunca ouviu a sua voz. Ele vai submeter todas as suas vontades, ele vai abrir mão da sua liberdade, do seu direito de escolher, da sua vontade, né, para viver a vontade de um pseudônimo, de um tal Cristo que sequer faz alguma coisa por ele, sequer pode curar ele de uma simples dor de cabeça. Onde que está a liberdade da pessoa nisso? Onde que está? Eu quero assistir com você uma narração, um filme ilustrativo da história de um personagem que, por não fazer a vontade de Deus, Deus o matou. E agora, aonde que está, onde que aparece o livre-arbítrio? Se eu não fizer a vontade de Deus, Deus vem e me mata. Então nós vamos assistir esse vídeo, é um vídeo curto, para a gente entender melhor esse conceito, falacioso chamado livre-arbítrio. Assista comigo. Você já imaginou um homem tão perverso aos olhos de Deus que foi eliminado sumariamente, sem apelação, sem misericórdia, sem sequer uma chance de arrependimento? Simplesmente desapareceu, levado pela mão invisível do próprio Criador. Nenhum tribunal, nenhuma explicação, apenas uma sentença divina que corta como uma lâmina silenciosa. Apenas uma frase, fria e direta, marca seu fim nas Escrituras. Mas por trás dessa única linha existe um enredo denso, dramático, carregado de implicações eternas. Uma história escondida que impactou para sempre a linhagem do Salvador do mundo. Hoje você vai conhecer o destino trágico e misterioso de Er, o primeiro homem que Deus matou. Há um princípio revelador e transformador te esperando, algo que pode redefinir a forma como você enxerga o chamado de Deus, o peso do privilégio espiritual e as consequências de nossas escolhas. E se você conhece alguém em busca de respostas espirituais, compartilha esse vídeo com ela, porque o que você vai ouvir aqui vai além da curiosidade. É uma lição sobre o caráter divino e o destino eterno. Para entender quem foi Er e por que seu fim foi tão abrupto, precisamos voltar no tempo. Estamos falando do período dos patriarcas, uma era anterior aos profetas, anterior a Moisés, antes mesmo de Israel ser uma nação. Judá, pai de Er, era um dos 12 filhos de Jacó, aquele que Deus renomeou como Israel. E Judá, por sua vez, estava destinado a se tornar o ancestral do rei Davi, e mais adiante, do próprio Jesus Cristo. A linhagem messiânica começava a se formar. E Er era o elo inicial dessa corrente. Er era o primogênito, o primeiro a carregar nas veias o sangue da promessa messiânica. A ele cabia não apenas a herança material, mas a honra espiritual de conduzir o plano redentor de Deus para o mundo. No entanto, sua existência foi curta e marcada por algo tão grave que Deus não hesitou em tirá-lo da terra dos viventes. Mas para entender o destino de Er, precisamos observar uma escolha controversa feita por seu pai. Judá se distancia dos seus irmãos, vai viver em Adulão e ali se casa com uma mulher cananeia, filha de Suá. Esse detalhe parece pequeno, mas carrega um peso espiritual enorme. Cananeus não serviam ao Deus de Abraão. Tinham crenças pagãs, costumes imorais, práticas idólatras. Era um povo completamente oposto aos valores da aliança divina. Abraão já havia instruído seu filho Isaque a não se unir a mulheres cananeias. E agora, Judá rompe esse padrão. E desse casamento, nasce. Era um menino criado entre dois mundos, herdeiro da promessa divina, mas cercado pelos costumes de uma cultura pagã. Gênesis 38:3 diz apenas: ela concebeu e deu à luz um filho, e chamou seu nome Er.
Mas por trás dessa simplicidade, um drama se desenrola. O nome significa atento ou vigilante em hebraico. Irônico, considerando que seu comportamento revelou uma completa ausência de discernimento espiritual. Quando chega à idade adulta, Judá escolhe para ele uma esposa, Tamar. O nome dela significa palmeira, símbolo de firmeza e retidão. A Bíblia não especifica sua origem, mas nos mostra que Tamar compreendia melhor o propósito de Deus do que os próprios filhos de Judá. Seu papel será fundamental mais adiante. O casamento de e Tamar não era uma simples união familiar. Era um elo essencial na perpetuação da promessa divina. Mas então, como um trovão que rasga o céu limpo, Gênesis 38:7 traz a sentença definitiva. Porém, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Uma frase, sem explicações, sem detalhes, apenas a constatação. Sua maldade foi insuportável aos olhos do Deus eterno. O que ele fez? Ninguém sabe ao certo. A Bíblia não revela. Mas o silêncio das Escrituras é tão poderoso quanto as... Em palavras, Deus não é impulsivo. Ele é paciente, compassivo, lento para a ira. Para que ele mesmo sentencie a morte direta de alguém, a perversidade precisa ter ultrapassado todos os limites. Tradições judaicas sugerem que tenha cometido um pecado semelhante ao de seu irmão Onã. Evitava engravidar Tamar propositalmente. Por vaidade, por egoísmo, por desejo de manter sua esposa intacta, ou talvez por rejeitar a responsabilidade espiritual de perpetuar a linhagem messiânica. Outros estudiosos apontam para uma vida mergulhada em práticas pagãs, talvez introduzindo ídolos em seu lar. E há ainda quem sugira que era cruel, até abusivo com Tamar. Não sabemos. E talvez o silêncio da Bíblia nos ensine que nem sempre o mais importante é o que a pessoa fez, mas a resposta de Deus diante do que ele viu no coração. Falhou. Recebeu o privilégio e desprezou o chamado. Foi removido da história para que o plano de Deus seguisse com ou sem ele. Pois bem, meus amigos, aí você viu que o pobre do não pôde ficar em paz. Ele não teve direitos, ele não pôde praticar sua vontade. Ele não queria gerar filhos, mas isso foi uma coisa muito pervertida para Deus. Veja, Deus achou isso muito mal diante dos seus olhos. O rapaz não querer engravidar a sua própria esposa. E Deus achou isso muito mal, ao ponto de matar o pobre do rapaz sem a menor justificativa. Deus não deu a menor explicação para o rapaz, nem para a esposa dele, nem para os pais do rapaz. Simplesmente Deus o matou. É isso que está dizendo o texto da Bíblia, como você viu na narrativa, na história aí, no filme. Então onde que está a liberdade da pessoa? Esse tal de livre-arbítrio. Onde que está a vontade da pessoa? A pessoa poder fazer o que bem quiser da sua vida. Ora, a vida é minha, eu faço dela o que eu quiser. Vá se lascar, eu não quero saber não, eu faço da minha vida o que eu quiser. Claro, a minha liberdade não me dá direito de sair por aí cometendo crimes bárbaros e hediondos. Mas também eu não sou obrigado a viver aquilo que eu não quero, a praticar coisas que eu não quero, só para agradar alguém. Um tal de um Deus que eu nunca tive um encontro com ele, nunca vi ele, nunca o ouvi, não sei quem é, não sei de onde é. Então não dá. É uma tremenda de uma falácia, é uma idiotice sem tamanho, entende? Aí Deus olha para o e viu que ele foi muito perverso por não fazer a sua vontade, por não engravidar sua esposa. Aí o matou, assim como também na sequência matou seu outro irmão também, o Onã. Isso é um exemplo moral para você ensinar para seus filhos, para as famílias? O que pode se tirar daí de bom? O quê? Sendo que existem atos que estão na Bíblia que foram muito mais piores do que esse. Por exemplo, eu vou citar um aqui. Por exemplo, Ló teve relação incestuosa com suas duas filhas. E Deus não interferiu, não viu nada de mal nisso. Não matou as meninas, não matou o Ló. E o Ló ainda foi chamado de justo Ló, lá nas cartas apostólicas, no livro de Pedro, a carta de Pedro,
foi considerado justo. Veja, ele se deitou com as suas próprias filhas. Ele teve relação sexual incestuosa com as suas duas filhas. E foi tudo isso normal, não teve problema. Deus não entrou em ação, não interveio, não interviu, não interferiu. Deus não interferiu nessa história. Não julgou, não sentenciou e condenou ninguém. Deixou rolar solto. Veja esse critério. Parece que na balança de Deus é 2 pesos para 2 medidas. 1 quilo de farinha não é pesado com a mesma medida do quilo de arroz. 1 quilo de sal não é pesado com a mesma medida de 1 quilo de cevada ou de trigo. Olha só, é o que parece, é o que está claro. Se a gente pegar e fazer a comparação desses 2 acontecimentos, do capítulo 19 de Gênesis, o ato incestuoso de Ló e suas 2 filhas, e no capítulo 38 de Gênesis, Deus vem e mata Er, simplesmente por ele não fazer a soberana vontade de Deus. Quando você chega para alguém pregando esse evangelho, dizendo que a pessoa precisa se arrepender, precisa abandonar todas as práticas que está fazendo, e que se ela não atender, que se ela não abandonar as práticas, se ela não se arrepender, ela vai para o inferno, não existe livre-arbítrio nisso. A vida é minha, meu amigo. Eu faço dela o que eu quiser. E o seu Deus, o seu Jesus, que vai se lascar. Ah, mas ele entregou a sua vida. Problema dele. Problema dele. Eu não pedi para ele entregar a vida dele por mim. Ele que se lasque, ele que se lixe. Entende? Então não vem com esse papo de dizer que se eu não me converter, se eu não me arrepender, eu vou queimar, eu vou assar no fogo do inferno. Não tem livre-arbítrio, deixe de ser otário. Você é um tremendo idiota em acreditar nisso. Quando você diz que agora você não é mais desse mundo, agora você nasceu de novo, você não faz mais a sua vontade. Pronto, você está declarando com as suas palavras que não tem porra nenhuma de livre-arbítrio. Não tem liberdade, você não tem vontades. Você agora virou uma merda, você não faz mais o que você quer. Não faz mais o que você quer. Você virou um bosta na água. Isso é livre-arbítrio? Claro que não. Claro que não. Ah, mas eu não faço mais a minha vontade. Senhor, se for da tua vontade, eu vou trabalhar. Senhor, se for da tua vontade, eu vou fazer isso. Puta que pariu. Que merda de vida, viu? Ser controlado, depois de velho, ser controlado por um ser imaginário que nunca falou comigo, nunca se apresentou para mim, nunca fez nada por mim. Quando eu estou com fome não me dá nada para comer, quando eu estou com sede não me dá nada para beber. Quando o meu aluguel atrasa, eu não consigo dinheiro para pagar se eu não trabalhar, se eu não tiver meus próprios meios. Quando eu estou doente, ou quando um filho meu, um parente, uma pessoa da minha família está doente, não tem cura divina através das mãos desse Senhor que tudo controla na minha vida, que para tudo eu tenho que dizer, se for da vontade de Deus, se o Senhor quiser, se Deus permitir. É um Deus extremamente controlador, mas que na verdade não faz merda nenhuma por ninguém. Porque, é claro, é apenas um personagem fictício, mitológico, criado pela mente humana. Ele não existe como um ser metafísico. Ele não existe como um ser metafísico de verdade. Ele não existe. Tá? Agora, se você quiser me provar o contrário, eu aceito, me prova. Prova que Deus existe para mim. Não é eu que tenho que provar para você, eu como ateu, que tenho que provar para você que Deus não existe. É você que tem que provar para mim que o seu Deus existe. É você. Faça sinais, mostre através dos sinais, dos milagres, mostre através de evidências que o seu Deus existe. Então, meus amigos, não existe livre-arbítrio. Isso é uma tremenda enganação. É uma mentira ridícula.
é uma ilusão idiota que faz as pessoas se prender nas cadeias da religião, entendeu? Então eu espero que você tenha entendido claramente, espero que tenha sido relevante esse assunto. Um forte abraço.